Irmãos e irmãs, há uma tendência generalizada para considerar todos os homens e mulheres como filhos de Deus. Na verdade, todos devem a sua existência a Deus como criaturas que são. Assim, em termos criacionais, podemos afirmar que todos são filhos de Deus. No entanto, a Bíblia reserva a designação de filhos exclusivamente àqueles que conhecem e creem em Deus e servem ou adoram o Criador. Aqueles que, à luz do Novo Testamento, foram gerados de novo pelo Espírito de Deus e vivem guiados pelo Espírito Santo em todas as áreas da vida humana. O texto bíblico de hoje revela-nos claramente esta realidade e deve levar-nos a refletir no modo como estamos a viver o nosso dia-a-dia, segundo a nossa natureza pecaminosa ou segundo o Espírito de Deus. Então abramos as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 14. Romanos 8, 1 a 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oremos. Pai Santo, damos-te graças por mais um dia que tu nos concedes de vida e por este privilégio de podermos também estar em comunhão contigo, pelas forças e pela saúde que tu nos dás e nos vais dando a
cada momento da nossa vida. Por este privilégio também de podermos escutar a Tua voz através da Tua palavra. Fala-nos, pois, pelo Teu Espírito. Dá-nos entendimento para compreendermos os Teus ensinos, as Tuas exortações e a força espiritual para vivermos esses ensinos e essas exortações no nosso dia-a-dia. Pedimos-te, Senhor, que fales a cada coração, porque só Tu conheces o coração de cada um daqueles que está neste momento a escutar a Tua palavra. Só Tu podes, pois, falar segundo o Teu desígnio para cada um, segundo as necessidades e as carências de cada um. Nós necessitamos muito de Ti, necessitamos muito de sabedoria para podermos compreender a Tua palavra e sabedoria também para a pôr em prática no nosso dia-a-dia. Guia-nos pelo Teu Espírito em todos os momentos e circunstâncias, para que possamos vencer e mortificar os desejos da carne e viver segundo a Tua vontade. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seria bom que os irmãos e as irmãs lessem o capítulo anterior, capítulo 7, para compreendermos melhor este capítulo 8. Por exemplo, começando no versículo 22 do capítulo 7, capítulo 22, Paulo está falando da luta entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. O homem foi regenerado por Deus, tem uma nova natureza, mas habita ainda num corpo que está sujeito ao pecado. E, portanto, há uma luta constante entre os desejos espirituais do homem e os desejos carnais, portanto, do mesmo homem. E por isso, Paulo diz-nos no versículo 22, porque, segundo o homem interior, portanto, este homem novo, este homem que foi gerado de novo pelo Espírito de Deus, o homem espiritual, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. O salmista também dizia que tinha prazer na lei de Deus e na sua lei meditava de dia e de noite. Mas o problema do crente é este: mas vejo nos meus membros, ou seja, ainda há uma natureza pecaminosa no homem que, digamos, procura sujeitá-lo ainda ao pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Portanto, nós temos ainda tendências pecaminosas, o nosso corpo revela claramente essas tendências pecaminosas, estes desejos chamados da carne. Mas temos uma nova natureza, nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, mas aquilo que era velho ainda continua a ter um certo poder na nossa carne. E daí a luta entre o espírito e a carne, uma luta constante. O apóstolo Paulo fala de terminar o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Portanto, é um combate da vida cristã, não só em relação àqueles que se opõem à fé, mas também a todas estas tendências carnais, estas tendências da nossa natureza pecaminosa, que ainda se fazem sentir no nosso corpo. Portanto, ainda esta luta constante, estes desejos levam-nos a uma luta constante, uma batalha constante, uma batalha espiritual. Por isso Paulo diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Realmente vivemos uma vida de combate que revela como somos pó, como somos miseráveis. Quem me livrará do corpo desta morte? E então a afirmação: quem é que nos pode livrar? Quem é que nos pode dar a vitória neste combate constante, neste combate contínuo, até ao fim da nossa peregrinação terrena? Quem é que nos pode dar a vitória? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, só em Cristo é que nós podemos vencer as tendências da carne. Só em Cristo conseguiremos ver. Então, depois Paulo vai desenvolver este assunto no capítulo 8. Portanto, só Cristo nos pode dar a vitória. Só o Espírito de Cristo que em nós habita nos pode dar a vitória. Assim que eu mesmo, com o entendimento, não podemos, portanto, sair deste combate. Com o entendimento sigo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Portanto,
Desejamos servir a Deus, desejamos ser santos, porque Deus é santo, mas em nós há uma natureza ainda pecaminosa na carne que luta constantemente contra esta tendência espiritual em nós, contra este desejo espiritual em nós. E há duas tendências, a tendência espiritual e a tendência carnal. E então Paulo vai desenvolver este tópico, este assunto no capítulo 8. Portanto, agora que estamos em Cristo, nenhuma condenação há, porque em Cristo não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não temos ilusões. Só o Espírito de Cristo em nossa vida, isso vamos ver mais à frente, só o Espírito de Cristo em nossa vida é que nos pode dar a vitória nesta luta constante. Portanto, por vezes podemos até perder algumas batalhas, mas o fundamental é vencermos a guerra. E Deus nos garante a vitória se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, Deus nos garante a vitória neste combate constante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, só em Cristo é que podemos andar segundo o Espírito e vencer as tendências da carne. Porquê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, Deus nos dá uma vida nova em Cristo, e esta vida tem poder. É uma nova lei em nós. Há uma nova lei que nos guia e que nos dirige. É a lei do Espírito de vida. Já não uma lei fora de nós, em tábuas de pedra, mas é uma lei no nosso coração. Uma lei que nos dá a força e o poder para vivermos em conformidade com essa lei. É a lei do Espírito de vida. Nós recebemos uma vida nova em Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós. Implica uma nova orientação. Uma nova orientação. Lei significa uma nova orientação. Uma nova norma. Um novo padrão. Nós agora vivemos segundo uma nova norma. Segundo um novo padrão. Uma nova orientação. Quer na mente, quer no coração. Isto em Cristo Jesus. A lei, portanto, do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, esta lei que nós ainda sentimos na nossa carne, que é precisamente de transgredir, de viver de uma forma contrária, em oposição à vontade de Deus, ou à lei santa e justa de Deus. Portanto, esta tendência, esta lei que existe na nossa carne, esta lei do pecado e da morte, portanto, é vencida. Nós somos libertados deste poder do pecado, deste poder da carne, precisamente pelo Espírito de vida que temos em Cristo Jesus. E depois Paulo explica, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Justificar-nos. A lei revelava, como já dissemos, e revela ainda hoje, a lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés e ao seu povo, revela a vontade santa e justa de Deus. Faz isto e viverás. Ou seja, nós temos de nos conformar com esta imagem de Deus que Ele próprio nos deu quando nos criou em Adão. Só que o homem pecou. O homem caiu. E a sua natureza ficou totalmente depravada e corrompida. Mas a lei de Deus não muda. Portanto, a lei de Deus permanece firme, inabalável, imutável. E, portanto, Deus continua a exigir do homem aquilo que sempre exigiu. Uma conformação com a vontade de Deus. Uma obediência total à lei de Deus. O homem o fez enquanto não caiu. Mas no momento em que caiu, a sua natureza ficou totalmente corrompida. Então, ficou impossibilitado de cumprir a lei. De obedecer a Deus da forma perfeita, como Deus exige. Portanto, a lei revela o nosso pecado. A lei que nos foi dada para justificação acaba por ser,
a lei que nos condena. Porquê? Porque revela a santidade de Deus e exige de nós uma conformação com essa santidade. Como já dissemos, está escrito: sede santos porque eu sou santo. Então, Deus exige a santidade. Deus exige a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a lei revela a santidade de Deus e a exigência de Deus de uma conformidade com essa santidade. Mas nós estamos num corpo, agora, temos uma natureza corrompida, como já dissemos. Muitas vezes nós somos muito levianos e superficiais na forma como avaliamos as consequências da queda. Parece que, por vezes, que as consequências da queda são muito superficiais, quando elas são profundamente, profundamente intrínsecas, quando elas transformam por completo o homem na sua totalidade. São totalmente, transformam e mudam completamente o homem em toda a sua personalidade, mente, vontade. Não é apenas algo superficial, é algo intrínseco, é algo profundamente intrínseco. Isto é que é importante. Portanto, o homem ficou morto. A Bíblia fala de morte espiritual, no dia em que morrerás e no dia em que o homem morreu. E não se estava a referir apenas à morte física, que só aconteceu muitos e muitos anos depois para Adão. Estava a referir-se à morte espiritual. No dia em que morrerás. Adão não morreu no dia em que pecou. Só muitos anos e muitos anos depois. Até séculos depois. Mas no dia em que transgrediu, morreu espiritualmente. E depois a morte física é uma consequência dessa morte espiritual. Então, as consequências da queda são tremendas. Revolucionam por completo o homem na sua totalidade. E até têm repercussões em toda a criação, como nós sabemos. Toda a criação ficou sob a maldição de Deus, por causa do pecado do homem. Mais à frente, Paulo falará também nisso, neste mesmo capítulo. Então, é importante que tenhamos consciência das repercussões profundas da queda. Muitas vezes fala-se no homem hoje como se não tivesse havido nada. Diz, por exemplo, Deus criou o homem livre. Portanto, o homem é livre. Quando a Bíblia afirma claramente que o homem é escravo do pecado. Deus criou o homem livre, mas parece que não aconteceu nada. Aconteceu que o homem ficou escravo do pecado. O homem, por vontade própria, usando o seu livre-arbítrio, transgrediu, morreu, ficou, portanto, escravo do pecado. E a partir de agora não é livre, é escravo. Não tem livre-arbítrio, tem servo-arbítrio. O seu arbítrio está escravizado, como Lutero escreveu muito bem no seu tratado teológico. O homem não tem livre-arbítrio, tem servo-arbítrio. O seu arbítrio está totalmente escravizado ao pecado. E só Deus o pode libertar, como o Senhor Jesus disse em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Cristo nos pode libertar, como aqui o apóstolo Paulo diz. Só o Espírito de vida em Cristo Jesus nos pode libertar da lei do pecado e da morte. Portanto, esta é a situação do homem. A lei, portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a nossa natureza humana, da forma como ficou depois da queda, impossibilita-nos de cumprir a lei como Deus exige. Faz isto e viverás. Mas temos de cumprir a lei de uma forma perfeita, o que é totalmente impossível. Basta transgredir um único til ou um único jota da lei para estarmos debaixo da maldição. Então, o que era impossível à lei, que era a nossa justificação, visto como estava enfermo pela carne, se realmente pudéssemos cumprir a lei, seríamos justificados, mas não podíamos, portanto, era impossível a justificação por meio da lei. Deus, entretanto, Deus enviando o seu Filho. Agora veja como Deus nos vai justificar. A lei não nos pode justificar, porque nós não podemos cumprir a lei, mas Deus vai nos justificar em Cristo Jesus. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Porque em semelhança da carne do pecado, ele revestiu-se do nosso corpo, mas sem pecado. Portanto, é o nosso corpo
ele é 100%, ele se fez 100% homem, ele se fez 100% homem, mas sem pecado. Portanto, é em semelhança da carne do pecado. Era a nossa carne, mas como Deus nos deu em Adão. Como Deus nos deu quando criou Adão. À sua imagem e semelhança. Cristo é um novo Adão. Cristo vem ao mundo na carne que Deus deu a Adão, sem pecado. Esta carne que depois ficou sob a maldição do pecado, ficou, portanto, debaixo das tendências pecaminosas e, portanto, da nossa nova natureza, fruto da queda. Então, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, ou seja, levando nessa carne que não tinha pecado, levando nessa carne todo o nosso pecado, condenou o pecado da carne. Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo, quando o seu corpo, a sua carne foi crucificada, por exemplo, o Senhor Jesus dirá: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Temos que nos alimentar da carne e do sangue de Cristo. Ou seja, é na cruz do Calvário que Cristo entrega o seu corpo para ser o nosso alimento espiritual. O que é que significa isso? Significa que a nossa vida está agora em Cristo. E que foi porque Cristo levou na sua carne o nosso pecado e pagou o salário do nosso pecado, morrendo em nosso lugar, que nós agora somos, portanto, justificados. Ou seja, somos declarados justos porque Deus nos reveste da justiça de Cristo. Mas para que Deus nos revista da justiça de Cristo, foi necessário que Cristo levasse sobre si o nosso pecado. Ele levou na sua carne o nosso pecado e, ao morrer, o salário do pecado é a morte. Portanto, o salário do pecado é a morte. Cristo, ao morrer na cruz, portanto, levando sobre si o nosso pecado, libertou-nos, pagou o preço, libertou-nos desse salário. Pagou Ele esse salário. E agora, quando cremos nesta boa nova, Deus nos reveste, assim como Cristo foi revestido do nosso pecado, Deus nos reveste da justiça de Cristo. Então, somos justificados. Aquilo que a lei não podia fazer, porque nós não podíamos cumprir, Cristo fez em nosso lugar. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei da forma que Deus exige a todo o homem. E agora alcançou a justiça, não para si, mas para nós. E quando cremos nesta boa nova, então Deus nos justifica. Deus nos declara justos porque nos reveste da justiça de Cristo. É como se fôssemos nós, assim como Cristo morreu em nosso lugar na cruz, e nós estamos identificados com Cristo na sua morte. Ou seja, não é já Deus olha para o Calvário e vê o nosso pecado em Cristo. É como se nós estivéssemos crucificados com Cristo. Essa é a imagem que muitas vezes aparece no Novo Testamento. Aliás, a própria imagem do batismo. Nós estamos identificados com Cristo na cruz, na sua morte. Na sua morte, morremos com Ele. E assim como morremos com Ele, também ressuscitamos com Ele. E agora temos uma vida nova. E, portanto, assim como morremos com Cristo, agora vivemos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. E isso implica que a vida de Cristo seja uma realidade em nós. Mas ainda estamos num corpo sujeito ao pecado. Então começa aqui um combate entre esta vida nova que temos em Cristo, estes desejos espirituais, esta direção do Espírito e as tendências ainda da nossa carne, da velha natureza que ainda está em nós, mas que morreu com Cristo, foi sepultada com Cristo, mas ainda continua no nosso corpo. Porquê? Por uma razão muito simples, porque o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado, ainda aguarda a redenção. O nosso corpo também será redimido. Essa é a certeza que Deus nos deu. Cristo não morreu apenas para nos salvar e nos redimir espiritualmente. Deus morreu também pelo nosso... Cristo morreu também pelo nosso corpo. Cristo morreu também pelo nosso corpo. O nosso corpo aguarda, no entanto, a redenção. Espiritualmente, já somos uma nova criação em Cristo. Já vivemos uma vida nova. Temos uma mente renovada, um coração renovado. Mas o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado, ainda aguarda essa redenção. Por isso, em esperança, somos salvos.
Em esperança somos salvos. Porque que em esperança somos salvos se nós já estamos salvos em Cristo? Esta esperança em relação ao nosso corpo. Um dia, os nossos corpos também ressuscitarão em glória. E então será plenamente visível a redenção do nosso corpo. Mas até lá, nós ainda vivemos num corpo que ainda está sujeito ao pecado. Daí, um corpo que ainda está sujeito às enfermidades e à morte física. Portanto, o corpo vai um dia, se Cristo não vier antes, e mesmo se Cristo vier, o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Porquê? Porque, verdadeiramente, este corpo ainda está sujeito ao pecado. Tem que ser transformado. E tem que se desfazer em pó. Tem que se desfazer em pó para que depois Deus o ressuscite de uma forma gloriosa. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Esta é a maravilha do Evangelho. Quando cremos nesta boa nova, que é o Evangelho, boa nova, então nós temos uma vida nova. Ou seja, estamos justificados em Cristo e a vida de Cristo é uma realidade em nós. Por isso Paulo diz, porquanto que era impossível a lei, isto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, ao morrer na cruz, Cristo condenou o pecado. O pecado, portanto, ficou sem poder, porque Ele pagou o salário, porque Ele, portanto, venceu a morte e esmagou a cabeça da serpente. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, em Cristo Jesus, nós andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. E assim, a justiça da lei se cumpre em nós. Mas se cumpre em nós porque estamos em Cristo. E Cristo está em nós. É Cristo. Nós ainda não podemos cumprir a lei de uma forma perfeita, nem nunca a poderemos ainda nesta peregrinação terrena. Portanto, é sempre a justiça de Cristo que nos justifica. Mas é esta justiça que se cumpre em nós. A justiça da lei se cumpre em nós, que estamos em Cristo. E, portanto, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, logicamente, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Seria bom refletirmos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento social, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Andamos segundo a carne ou segundo o Espírito? Quais são as nossas tendências, as nossas inclinações? Infelizmente, ainda há muitos e muitos crentes, membros da Igreja, membros das igrejas, não é só da nossa, obviamente, que ainda vivem totalmente conformados com este mundo. Só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas do mundo, só vivem para os prazeres do mundo. Mesmo a adoração a Deus, o dia do Senhor, o culto que devemos tributar a Deus é relegado para segundo plano. O que importa é a satisfação dos nossos desejos carnais, dos nossos desejos humanos, os nossos interesses materiais, os nossos interesses físicos. Isso é que conta. As necessidades espirituais, os interesses espirituais ficam relegados para segundo ou terceiro plano. Então, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quais são as nossas inclinações? É bom que meditemos nisto profundamente, enquanto é tempo. Quais são as nossas tendências, os nossos desejos, as nossas inclinações? Estamos ainda totalmente conformados com este mundo? Andamos ainda segundo a carne? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, que nasceram de novo, que foram gerados de novo pelo Espírito Santo, e aqueles que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, quais são os nossos interesses? Claro que nós temos ainda coisas do mundo, interesses materiais que são importantes, mas quais são os interesses que verdadeiramente nos guiam, que têm, digamos, a predominância, a prioridade? Quais são as nossas prioridades? Espirituais ou materiais ou carnais? Para quem vivemos nós? Sim, para quem vivemos nós? Para nós mesmos ou para Deus?
Andamos, portanto, segundo a carne ou segundo o Espírito? Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Se seguimos as tendências da carne, o fim é a morte. Porque ela está morta espiritualmente. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em Cristo temos vida e paz. Paz com Deus. A paz com Deus é fundamental. A reconciliação com Deus foi a grande maravilha que Deus nos veio trazer na pessoa do seu Filho. Esta, portanto, que nos veio dar na pessoa do seu Filho. Esta reconciliação com Ele em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos devido ao nosso pecado, agora Deus nos reconciliou consigo em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Portanto, a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vejam os homens do nosso tempo, os homens de todas as gerações. A inclinação dos homens, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os homens são inimigos de Deus. Não suportam as coisas espirituais, não suportam as coisas de Deus. Portanto, também isso implica, muitas vezes, sermos marginalizados e até perseguidos. Então, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Por isso é que aqueles que estão, que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser a nossa. Reparem, na nossa natureza pecaminosa, nós não podemos agradar a Deus. Nem podemos cumprir a lei. Por isso é que é preciso um milagre de Deus. A salvação é sempre um milagre de Deus. É sempre uma libertação que só Deus pode realizar. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todos nós somos pecadores. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se Cristo nos libertar, e só Ele nos pode libertar, verdadeiramente seremos livres. Enquanto não formos libertados por Cristo, estamos sujeitos ao pecado e somos escravos do pecado. E não há alternativa. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Digamos, é impossível aquele que está morto espiritualmente, viver. Só Deus pode ressuscitar os mortos. Só Deus pode dar vida àquele que está morto espiritualmente. Portanto, é impossível os que estão na lei, os que estão debaixo da carne, os que estão sujeitos, portanto, à carne, e andam segundo a vontade da carne, não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Este é que é um ponto de reflexão importante. Não basta dizer que somos crentes, que somos batizados, que somos membros desta ou daquela igreja. Não basta isso. É preciso que o Espírito de Deus habite em nós. Só o Espírito de Deus nos pode dar a força e a orientação para vencermos as tendências da carne, as inclinações da carne e vivemos segundo o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não temos ilusões. Se não temos o Espírito Santo, é interessante ver que o Espírito Santo é chamado o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Na verdade, Deus é só um. O Pai e o Filho são um na unidade do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo é chamado o Espírito de Deus, o Pai e o Espírito de Cristo. Há uma identificação, reparem aqui, há uma identificação. O Espírito identifica o Pai com o Filho. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Logo, há um só Espírito. Portanto, há um só Deus. O Pai e o Filho são um na unidade do Espírito Santo. Portanto, aqui vemos claramente o Espírito Santo chamado o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Este é o Espírito Santo que faz esta identificação do Pai com o Filho. E por isso, o texto diz: vós, porém, não estáis na carne, não andamos, portanto, segundo a carne, claro que ainda estamos neste corpo sujeito ao pecado, mas este corpo sujeito ao pecado com as suas tendências da natureza corrompida, não controla a nossa vida. Quem é que controla a nossa vida? Se o Espírito de Cristo, se o Espírito de Deus, se o Espírito de Cristo habita em nós, então é Ele que controla a nossa vida. E reparem o que Paulo diz:
vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tenhamos ilusões. Se não andamos segundo o Espírito, se ainda a carne predomina, não quer dizer que não caiamos aqui além, não possamos ceder aqui além, mas Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a força para mortificarmos os desejos da carne e para vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Se é que o Espírito de Deus habita em nós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, não tenhamos ilusões, não há nunca nas Escrituras nós temos essa noção de que possa haver crentes sem o Espírito Santo. Pode haver crentes, realmente, pode haver crentes sem o Espírito Santo, mas filhos de Deus sem o Espírito Santo não há. Pode haver crentes, até há muitos carentes que querem muita coisa de Deus. Pode haver crentes, mas verdadeiros filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, novas criaturas em Cristo, isso é impossível sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera essa transformação. É o Espírito Santo que nos converte, é o Espírito Santo que nos batiza em Cristo, que nos mergulha em Cristo, que nos torna participantes de Cristo. A verdadeira fé implica a ação do Espírito Santo. Nenhum crente pode ser verdadeiro crente senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Agora, há muitas crenças. Há crentes em Cristo que são tão crentes em Cristo como quaisquer outros são crentes, enfim, em Maomé, crentes em Baal, crentes na Virgem, crentes em muita coisa. Mas isso, há muitos crentes. Mas crentes verdadeiramente regenerados, nascidos de novo, só pelo poder do Espírito Santo. Só esses é que são filhos de Deus, só esses é que são de Deus. Vejamos ainda o que Paulo diz. Se Cristo está em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois do versículo 10. E se Cristo está em vós, agora vejam, aqui a luta constante do crente, do verdadeiro crente, tem o Espírito Santo, até ao fim da sua peregrinação terrena. E se Cristo está em vós, reparem, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não tínhamos ilusões, o nosso corpo está sujeito ao pecado. Portanto, esta luta continua. Não há nenhum crente que não lute contra as tendências da carne, contra os desejos da carne, não lute contra o pecado. A nossa luta é uma luta constante contra o pecado. E o pecado não é apenas algo fora de nós, é algo que existe na nossa carne, na nossa natureza, que foi renovada, mas ainda por causa da carne e do corpo, ainda está sujeito ao pecado. O corpo aguarda a redenção. Nunca esqueçamos disso. Por isso é que há doenças. Por isso é que os crentes podem estar doentes. Não tenhamos ilusões. Não sigamos esses falsos evangelhos que dizem que o crente, verdadeiramente crente, nunca estará doente ou será sempre curado imediatamente. Isso é ilusão, isso é falsidade, isso não tem nada a ver com as Escrituras, o Evangelho Bíblico. O Evangelho Bíblico que revela-nos que nós somos atingidos por doenças, por enfermidades, e que só Deus nos pode curar, é certo. Mas que muitas vezes permanecemos nessa situação durante muitos anos. E por vezes Deus nos liberta chamando-nos à sua presença. Não através de uma cura física, mas chamando-nos à sua presença. Mas o facto concreto é que o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado. Por isso, se não houvesse doenças, também não havia morte. Não podemos dissociar a morte das enfermidades, nem as enfermidades da morte. É consequência do pecado. Portanto, o nosso corpo está sujeito à morte e, portanto, está sujeito às doenças. Mas está sujeito à morte e está sujeito às doenças porque está sujeito ao pecado. Mas nós temos o nosso entendimento, o nosso homem interior foi renovado por Deus. É um homem novo. Então temos uma luta entre o homem velho e o homem novo. Entre as tendências da carne e as tendências do Espírito. O apóstolo Paulo fala-nos claramente desta luta, não só aqui, na carta aos Gálatas. Portanto, fala-nos claramente desta luta entre a carne e o Espírito. Mas vejam o que Paulo diz: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado.
Mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, porque estamos justificados em Cristo, porque estamos revestidos da justiça de Cristo, o Espírito vive. Ou seja, temos aqui uma luta entre o corpo e o Espírito. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Por um lado, estamos justificados já em Cristo, mas vivemos ainda num corpo sujeito ao pecado. E aqui começa a batalha, começa o combate entre as tendências e inclinações da carne, aquilo que o principal diz no capítulo 7, aquilo que quero fazer muitas vezes não faço e faço aquilo que não quero fazer. E esta luta é uma luta constante e só Cristo nos pode dar a vitória. Por isso, reparem como Paulo fala, como Paulo diz. E se o Espírito, versículo 11 é muito importante, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, lá está o Espírito de Deus, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos, eis o segredo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, como é que podemos explicar, se o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado, ainda aguarda a redenção, como é que nós podemos servir a Cristo com o nosso corpo? E temos de servir a Cristo com o nosso corpo. Como é que podemos servir a Cristo se não com o nosso corpo? Como é que podemos servir a Cristo se não com o nosso corpo? Mas como é que podemos servir a Cristo com o nosso corpo se o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado? Então Paulo diz, mas em vós habita o Espírito de Deus, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Então, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, da mesma forma como ele ressuscitou a Cristo, também vivificará, dará vida aos vossos corpos que estão sujeitos ao pecado e à morte. Dará vida aos vossos corpos mortais. E ao dar vida aos vossos corpos mortais, vós podereis usar os nossos membros, os membros do vosso corpo, não servindo ao pecado, mas servindo à justiça, servindo a Cristo, servindo a Deus. Veja o segredo da vitória. É o Espírito de Deus em nós que nos dá, que vivifica o nosso corpo, de modo a que nós possamos, com os nossos membros, com os nossos membros, servir a Deus. Não servir o pecado, mas servir a Deus. Seria impossível isto, senão pelo poder do Espírito de Deus, que habita em nós, É certo que no nosso corpo não habita bem algum, mas o Espírito de Deus habita em nós. E Ele pode, assim como ressuscitou a Cristo entre os mortos, deu vida ao corpo de Cristo, que estava morto, também pode dar vida ao nosso corpo, que está morto espiritualmente, mas pode dar vida ao nosso corpo. E quando Deus nos dá vida ao nosso corpo, nós podemos usar os nossos membros guiados pelo Espírito que deu vida. E se usamos os nossos membros guiados pelo Espírito que deu vida ao corpo, então o nosso corpo já não serve ao pecado, mas serve à justiça, mas serve a Deus. E aí Paulo diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também dará vida ao vosso corpo mortal, vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vossa vida, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, irmãos, agora já não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o poder do Espírito em nós dá vivifica o nosso corpo mortal. E então nós podemos usar os nossos membros servindo a Cristo. Porque se viveres segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós agora vivemos uma contínua luta de mortificação dos desejos da carne, para que usemos os nossos membros, não servindo o pecado, mas servindo verdadeiramente a Cristo. E então Paulo diz, porque todos, reparem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a grande interrogação final é esta: somos ou não somos filhos de Deus?